Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma história para relaxar e dormir tranquilo. Hoje vamos viajar no tempo para descobrir um mistério fascinante. Como as pessoas tomavam banho na Idade Média. Antes de começar nossa jornada, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like se você gosta de aprender história de um jeito diferente. E agora acomode-se, feche os olhos ou deixe a tela escura e vamos começar nossa aventura medieval. Era uma vez, numa pequena vila medieval cercada por muralhas de pedra cinzenta, chamada Fontebella. Uma menina extremamente curiosa de apenas 7 anos chamada Sofia. Ela tinha longos cabelos castanhos que brilhavam como mel ao sol e olhos verdes que pareciam fazer 1000 perguntas ao mesmo tempo. Sofia morava numa casa simples de madeira e pedra, com sua avó Catarina, uma senhora sábia que conhecia todas as histórias antigas do reino. Toda noite, sem exceção, quando as estrelas começavam a pontilhar o céu escuro e as velas eram acesas uma por uma pela casa, a avó Catarina sentava-se numa cadeira de carvalho ao lado da cama de Sofia. Ali, com um pente de madeira entalhado à mão, ela penteava delicadamente os cabelos da neta, enquanto contava histórias maravilhosas sobre cavaleiros, dragões, princesas corajosas e terras distantes. Era o momento mais especial do dia para ambas. Numa dessas noites frias de inverno, quando o vento uivava do lado de fora e a lareira crepitava suavemente no andar de baixo, Sofia fez uma pergunta que mudaria para sempre sua compreensão do mundo. Vovó, como as pessoas tomavam banho antigamente? Elas tinham banheiros como o nosso? A avó Catarina parou de pentear por um instante, sorriu com aquele jeito sábio e carinhoso que só as avós têm, e começou a contar uma história que a própria avó dela havia lhe contado quando era criança. Havia muitos e muitos séculos atrás, explicou Catarina. O mundo era completamente diferente. As pessoas não tinham torneiras mágicas que faziam água quente jorrar com um simples movimento de mão. Não existiam chuveiros, sabonetes perfumados ou toalhas macias esperando penduradas. Na verdade, a relação das pessoas com a água e a limpeza era algo muito complexo e, de certa forma, até assustador. Durante grande parte da Idade Média, muitas pessoas tinham verdadeiro pavor da água. Isso mesmo, medo de tomar banho. Pode parecer estranho para nós hoje, mas naquela época, os médicos mais respeitados, chamados de físicos, espalhavam teorias científicas que diziam que a água, especialmente a água quente, era extremamente perigosa para a saúde. Eles acreditavam que quando uma pessoa mergulhava completamente na água, os poros da pele se abriam como pequenas portas, e por essas portas entravam todos os tipos de doenças terríveis que flutuavam no ar. Imagine só o medo que as pessoas sentiam. Os camponeses, aqueles que trabalhavam duramente nos campos desde o amanhecer até o pôr do sol, tinham uma vida especialmente difícil quando o assunto era higiene. A maioria deles vivia em cabanas pequenas, com chão de terra batida, sem nenhum tipo de encanamento. A água precisava ser buscada em poços distantes ou nos riachos que cortavam as terras do senhor feudal. Carregar baldes pesados de água era um trabalho exaustivo, então cada gota era preciosa demais para ser desperdiçada com banhos completos. Esses trabalhadores rurais lavavam apenas as partes do corpo que ficavam mais expostas. As mãos cheias de terra após um dia de trabalho no campo, o rosto suado e empoeirado, e os pés cansados antes de dormir. Usavam tigelas simples de madeira ou barro, enchiam com água gelada tirada do poço e faziam uma limpeza rápida e superficial. No verão escaldante, quando o calor era insuportável, alguns aproveitavam para mergulhar nos riachos e lagos, mas isso era visto mais como uma forma de se refrescar e se divertir, do que propriamente como um momento de higiene. A roupa, por sua vez, era usada até ficar completamente suja, rasgada ou até cheirar mal demais para ser suportada. As pessoas comuns tinham apenas 1 ou 2 mudas de roupa durante toda a vida. Quando o odor ficava muito forte, elas penduravam ervas aromáticas em pequenos saquinhos dentro das vestes. Usavam flores secas de lavanda, alecrim ou hortelã para disfarçar os cheiros naturais do corpo. Era uma solução criativa para um problema que não tinha resposta fácil. Mas nas cidades maiores e mais prósperas, contou a avó com um brilho especial nos olhos, que fez Sofia se interessar ainda mais. A história era bem diferente.
Lá existiam lugares verdadeiramente mágicos, chamados de casas de banhos públicas, ou stews, como eram conhecidas em algumas regiões. Esses estabelecimentos eram muito populares, especialmente entre os séculos XII e XIV, antes que as grandes pragas devastassem a Europa. As casas de banhos eram construções de madeira com várias salas. Na parte de trás, havia enormes caldeirões de ferro ou cobre, maiores que um homem adulto, onde a água era aquecida sobre fogueiras intensas que ardiam o dia inteiro. Servos fortes carregavam baldes dessa água quente e enchiam grandes tinas de madeira nas salas da frente. Cada tina podia acomodar 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, e era comum que estranhos compartilhassem o mesmo banho, conversando alegremente sobre negócios, política e fofocas da cidade. Os clientes pagavam algumas moedas de cobre ou prata, dependendo da qualidade do estabelecimento, e recebiam não apenas o banho, mas uma experiência social completa. Havia músicos tocando alaúdes e flautas, criando uma atmosfera festiva. Serviam-se comidas simples como pão, queijo e frutas secas, além de cerveja e vinho que corriam soltos. As pessoas entravam nas tinas vestindo camisolas leves de linho, pois a nudez completa era considerada um pecado grave pela Igreja, que vigiava atentamente os costumes da população. Nesses lugares, mercadores fechavam acordos comerciais importantes, artesãos discutiam suas obras e amigos colocavam a conversa em dia, enquanto relaxavam na água morna perfumada com pétalas de rosa, lavanda ou ervas medicinais. As casas de banho se tornaram tão populares que em algumas cidades chegava a haver uma para cada 100 habitantes. Era quase como os cafés ou praças de hoje, pontos de encontro essenciais da vida urbana medieval. No entanto, nem tudo eram flores nessas casas de banhos. Com o tempo, algumas delas ganharam má reputação, sendo associadas a comportamentos considerados imorais pela sociedade da época. Isso fez com que a Igreja passasse a desaprovar cada vez mais esses estabelecimentos, pregando contra eles em sermões inflamados aos domingos. Sofia, agora completamente envolvida na história, perguntou sobre os reis e rainhas, aquelas figuras majestosas que ela imaginava sempre vestindo roupas luxuosas e coroas brilhantes. Como eles se banhavam? A avó sorriu e continuou. Os nobres príncipes, duques e a realeza tinham, de fato, algumas vantagens em relação ao povo comum. Mas mesmo assim, tomar banho era um evento raro e trabalhoso até mesmo para eles. Nos grandes castelos de pedra, com suas torres altíssimas e salões enormes, não havia água encanada. Tudo precisava ser carregado manualmente. Quando um nobre desejava tomar banho, uma operação complexa era iniciada. Criados, pajens e servos começavam a trabalhar horas antes. Primeiro, enchiam dezenas de baldes e panelas com água tirada de poços ou cisternas. Essa água era levada até a cozinha, onde era aquecida em caldeirões sobre o fogo. Depois, os servos precisavam carregar esses baldes pesados e fumegantes por corredores de pedra fria, subir escadas em espiral estreitas e escorregadias, até finalmente chegar aos aposentos privados onde uma grande tina de madeira, às vezes forrada com tecidos finos para maior conforto, estava preparada. O processo todo podia levar 3, 4 até 5 horas de trabalho árduo. Imagine a quantidade de pessoas envolvidas, o esforço físico, o risco de queimaduras com a água fervente. Tudo isso apenas para que uma pessoa pudesse mergulhar numa tina por alguns minutos. Por esse motivo, mesmo os mais ricos e poderosos tomavam banho completo apenas algumas vezes por ano. Em ocasiões verdadeiramente especiais como casamentos reais, coroações, grandes festas religiosas ou após longas jornadas de viagem. Entre esses banhos raros e preciosos, os nobres mantinham a higiene de outras formas, consideradas mais práticas e seguras. Eles usavam panos de linho fino, às vezes aquecidos, embebidos em água perfumada com óleos essenciais de rosas, violetas ou jasmim importados de terras distantes do Oriente. Com esses panos, faziam uma limpeza cuidadosa do corpo parte por parte. Trocavam as roupas íntimas de linho com frequência, às vezes até diariamente, pois acreditava-se que o linho absorvia as impurezas do corpo, funcionando como uma espécie de limpeza por dentro. Os perfumes eram extremamente valorizados, quase tão preciosos quanto joias. Nobres usavam águas perfumadas,
pomadas aromáticas, sachês de ervas, tudo para manter um cheiro agradável. As mulheres nobres aplicavam óleos nos cabelos, polvilhavam pós aromáticos nas roupas e carregavam pequenas bolas perfumadas, chamadas pomanders, feitas de metal precioso com furos, recheadas de especiarias como cravo e canela. Mas então, contou a avó Catarina, com um tom mais sério na voz, veio o grande terror. Em meados do século XIV, especificamente no ano de 1348, uma doença terrível varreu a Europa como uma tempestade de morte. A peste negra, também chamada de peste bubônica, matou quase metade de toda a população europeia em apenas alguns anos. Milhões de pessoas pereceram em sofrimento indescritível. As pessoas, desesperadas para entender o que causava aquela devastação, desenvolveram novas teorias. Médicos e autoridades declararam que a água, especialmente a água quente das casas de banhos, era uma das principais causadoras da peste. Durante o café da manhã, enquanto comia pão fresco com mel, Sofia perguntou à avó sobre detalhes que haviam ficado em sua mente durante a noite. Vovó, mas e o sabão? Eles tinham sabão na Idade Média? A avó sorriu, feliz com a curiosidade insaciável da neta, e começou a explicar mais um capítulo fascinante dessa história. O sabão, de fato, existia na Idade Média, mas era muito diferente do que conhecemos hoje. Ele não era acessível a todos, e sua produção era considerada quase uma arte secreta. Os sabões medievais eram feitos através de um processo trabalhoso que envolvia ferver gordura animal, como sebo de boi ou porco, junto com cinzas de madeira que continham uma substância alcalina chamada potássio. Essa mistura era cozida por horas em enormes caldeirões, mexida constantemente até se transformar numa pasta grossa e de cheiro nem sempre agradável. Os melhores sabões vinham de lugares distantes e exóticos. O sabão de Alepo, produzido na Síria com azeite de oliva e óleo de louro, era considerado um tesouro valiosíssimo, usado apenas pela realeza e pelos nobres mais ricos. O sabão de Castela, da Espanha, feito com azeite puro, também era extremamente valorizado. Esses sabões eram tão caros que eram guardados em cofres junto com joias e moedas de ouro. Um único pedaço de sabão fino podia custar o equivalente ao salário de um mês de um trabalhador comum. Para a grande maioria da população, o sabão era um luxo impossível. Os camponeses usavam simplesmente água fria e esfregavam vigorosamente com pedras ásperas ou areia para tentar remover a sujeira mais grossa das mãos. Alguns faziam suas próprias versões rudimentares de sabão em casa, mas o resultado era um produto áspero que podia irritar a pele. Outros usavam argila especial, que tinha propriedades absorventes e ajudava a limpar um pouco, ou cinzas de madeira misturadas com água, que criavam uma solução levemente alcalina capaz de dissolver gorduras. Para lavar roupas, que era uma tarefa ainda mais hercúlea do que lavar o corpo, as lavadeiras usavam métodos que exigiam força física impressionante. Elas levavam as roupas até os rios e riachos, onde batiam os tecidos contra pedras lisas, repetidamente, torciam com força brutal e esfregavam com tábuas especiais de madeira. Algumas usavam urina envelhecida, que contém amônia como agente de limpeza, para remover manchas difíceis e clarear os tecidos brancos. Isso pode parecer nojento para nós hoje, mas era uma solução química eficaz que funcionava surpreendentemente bem. Sofia fez outra pergunta inteligente. E os cabelos, vovó? Como as pessoas lavavam os cabelos? A avó Catarina explicou que os cabelos eram talvez o aspecto mais complicado da higiene medieval. As mulheres, especialmente, valorizavam muito seus cabelos longos, que eram considerados um símbolo de feminilidade e beleza. No entanto, lavar esses cabelos era uma tarefa tão difícil e demorada que muitas mulheres o faziam apenas algumas vezes por ano, às vezes só 2 ou 3 vezes em 12 meses. Entre as lavagens, elas usavam diversos truques para manter os cabelos com aparência e cheiro aceitáveis. Um método popular era escovar os cabelos vigorosamente com escovas feitas de cerdas naturais de javali ou porco. Acreditava-se que a escovação prolongada distribuía os óleos naturais do couro cabeludo por todo o comprimento dos fios,
mantendo-os lustrosos e protegidos. Mulheres nobres podiam passar horas sendo escovadas por suas criadas, um ritual diário de beleza, que também servia como momento de relaxamento e conversas íntimas. Para dar perfume aos cabelos e absorver o excesso de oleosidade, usavam pós feitos de substâncias variadas. Farinha de trigo ou de aveia era polvilhada generosamente nos cabelos, deixada por alguns minutos para absorver a gordura, e depois escovada vigorosamente para remover o pó junto com a oleosidade. Pós de pétalas de flores secas e moídas, como rosas e lavanda, também eram populares, deixando os cabelos perfumados. Os mais ricos usavam pós caríssimos feitos de especiarias orientais como sândalo e almíscar. Quando finalmente chegava o dia de lavar os cabelos completamente, era um evento que envolvia preparativos elaborados. Receitas medievais que sobreviveram até hoje mostram fórmulas complexas para shampoos da época. Um deles consistia em ferver casca de árvores específicas, como a casca de salgueiro ou bétula, até criar uma solução marrom e espumante. Outro usava gemas de ovos batidas com ervas aromáticas e um pouquinho de mel. Cascas de nozes esmagadas, misturadas com água, também eram usadas para limpar e dar brilho aos cabelos. O processo de enxaguar era particularmente trabalhoso, pois exigia muita água limpa. Por isso, muitas mulheres preferiam usar infusões perfumadas como enxague final. Uma receita popular era ferver pétalas de rosas com água e um pouco de vinagre, deixar esfriar e usar essa mistura para o enxague final, o que deixava os cabelos brilhantes e perfumados por dias. Os homens da Idade Média tinham uma relação diferente com os cabelos. Dependendo da época e da região, ora os homens usavam cabelos longos, ora curtos. Na Alta Idade Média, muitos nobres usavam cabelos compridos como sinal de status e poder. Mais tarde, especialmente após o século XIII, cabelos mais curtos se tornaram moda entre os homens, influenciados pelas ordens militares como os Cavaleiros Templários, que mantinham cortes práticos para usar capacetes e elmos de batalha. As barbas também seguiam modas que mudavam com os séculos. Houve períodos onde barbas longas e volumosas eram sinal de sabedoria e masculinidade, e outros onde rostos barbeados eram a norma entre os nobres. Barbear-se era uma operação arriscada, feita com navalhas de metal afiadas, sem nenhum dos recursos modernos que temos hoje. Muitos homens tinham cicatrizes no rosto de cortes acidentais durante o barbear. Barbeiros profissionais, que também faziam cirurgias simples e extraíam dentes, eram procurados por aqueles que podiam pagar seus serviços. Sofia, cada vez mais fascinada, quis saber sobre as crianças. Como cuidavam da higiene dos bebês e das crianças pequenas. A avó explicou que os bebês, na verdade, recebiam banhos com mais frequência do que os adultos, especialmente nos primeiros meses de vida. Havia uma compreensão intuitiva de que os bebês precisavam ser limpos regularmente, embora os motivos não fossem totalmente compreendidos cientificamente na época. As parteiras e mães banhavam os recém-nascidos em tigelas com água morna, às vezes adicionando ervas calmantes como camomila. No entanto, após os primeiros meses, a frequência dos banhos diminuía gradualmente. As crianças eram limpas de forma similar aos adultos, com panos úmidos e lavagens parciais. Fraldas de pano eram lavadas e reutilizadas constantemente, uma tarefa árdua, que cabia às mulheres da família ou às criadas, dependendo da classe social. As crianças nobres tinham amas e criadas dedicadas ao seu cuidado, que mantinham padrões de limpeza um pouco mais elevados. Já as crianças camponesas cresciam frequentemente cobertas de sujeira, brincando na terra, ajudando nos trabalhos do campo desde muito pequenas e considerando a sujeira algo completamente normal e inofensivo. A avó então contou sobre um aspecto particularmente interessante: os banhos medicinais. Apesar do medo geral da água, havia exceções importantes quando se tratava de tratamentos médicos. Médicos e curandeiros prescreviam banhos especiais para certas condições de saúde. Banhos com infusões de ervas específicas eram recomendados para tratar doenças de pele, dores nas articulações, febres e diversos outros males. Havia fontes termais naturais, conhecidas desde os tempos romanos, que nunca perderam completamente sua popularidade durante a Idade Média. Em cidades como Bath, na Inglaterra,
ou em diversas localidades da Europa continental. Pessoas viajavam longas distâncias para se banhar em águas termais que acreditavam ter propriedades curativas milagrosas. Essas águas quentes que brotavam naturalmente da terra eram vistas como presentes divinos, abençoadas por santos e, portanto, seguras e benéficas, diferente da água comum aquecida artificialmente. Mosteiros e conventos também mantinham tradições de higiene um pouco diferentes do resto da sociedade. Muitas ordens religiosas incluíam em suas regras a obrigação de banhos regulares, geralmente uma vez por mês ou em datas religiosas específicas. Alguns monastérios tinham sistemas engenhosos de canalização que traziam água de nascentes para dentro dos edifícios, permitindo lavatórios comunais, onde os monges podiam lavar mãos e rosto diariamente. São Bento, que escreveu uma das regras monásticas mais influentes da Idade Média, mencionava especificamente que os monges deveriam se banhar quando necessário para a saúde, mas sem exageros que pudessem levar à vaidade. Havia uma tensão constante entre a necessidade prática de higiene e o ideal cristão de mortificação da carne e desapego ao corpo físico. Sofia, agora completamente absorvida, perguntou sobre as diferenças entre os países. A higiene era igual em toda parte? A avó explicou que não. Havia diferenças culturais fascinantes entre as regiões da Europa e especialmente em comparação com outras civilizações. O mundo islâmico medieval, por exemplo, tinha padrões de higiene muito mais avançados do que a Europa cristã. As culturas árabes e muçulmanas valorizavam extremamente a limpeza, tanto por razões religiosas quanto culturais. O Islã exige abluções rituais antes das 5 orações diárias, o que significa lavar rosto, mãos, braços e pés múltiplas vezes ao dia. Além disso, os banhos completos eram encorajados, especialmente às sextas-feiras. As cidades islâmicas medievais tinham hammams, banhos públicos magníficos com arquitetura sofisticada, sistemas de aquecimento engenhosos e diferentes salas com temperaturas variadas, muito similares às antigas termas romanas. Sofia, absolutamente fascinada, perguntou sobre a Grécia Antiga. O tio explicou que os gregos também valorizavam muito a limpeza, mas de uma forma um pouco diferente dos romanos. Os ginásios gregos onde jovens se exercitavam nus e recebiam educação física e intelectual. Tinham áreas de banho onde atletas se limpavam após os treinos intensos. Os gregos usavam azeite de oliva não apenas para cozinhar, mas como parte essencial de sua rotina de higiene. Antes de exercícios, esfregavam o corpo generosamente com azeite. Depois raspavam o óleo junto com o suor e a sujeira usando o estrigil, o mesmo instrumento que os romanos adotariam depois. Consideravam isso não apenas higiênico, mas também benéfico para a pele e os músculos. Os gregos tinham uma palavra específica, cátaros, que significava puro ou limpo, que essa pureza era associada tanto à limpeza física quanto moral e espiritual. Banhar-se antes de participar de cerimônias religiosas ou eventos importantes era obrigatório. A higiene estava profundamente entrelaçada com conceitos de virtude e civilização. Então o tio Mateus levou Sofia ainda mais longe, para o Oriente. Na Índia Antiga, as civilizações do Vale do Indo, que floresceram há mais de 4.000 anos, construíram algumas das primeiras cidades planejadas da história com sistemas de esgoto e encanamento extraordinariamente avançados. Casas tinham banheiros privados com sistemas de descarga rudimentares, conectados a redes de esgoto cobertas que corriam sob as ruas. Isso em uma época quando a maioria das outras civilizações ainda não tinha concebido nada parecido. O hinduísmo, que se desenvolveu na Índia, incorpora a limpeza como parte fundamental da prática religiosa. Banhar-se em rios sagrados, especialmente o Ganges, é considerado purificador tanto para o corpo quanto para a alma. Milhões de hindus até hoje fazem peregrinações para se banhar nessas águas sagradas durante festivais religiosos. A tradição do banho diário matinal, preferencialmente antes do nascer do sol, é observada por hindus devotos há milênios. O conceito de Shaucha, que significa pureza e limpeza, é um dos princípios fundamentais do yoga e da filosofia hindu. Isso inclui não apenas limpeza externa do corpo, mas também pureza interna, através da dieta, pensamentos e ações.
Práticas como a limpeza da língua com raspadores especiais, a limpeza nasal com água salgada, jalanete, e outras técnicas de higiene yógica têm milhares de anos de história. Na China antiga, a higiene também era altamente valorizada. Durante a dinastia Han, há mais de 2000 anos, casas nobres tinham banheiros elaborados, e os imperadores tinham complexos de banho luxuosos em seus palácios. Os chineses inventaram o papel higiênico já no século VI, uma inovação que levaria mais de 1000 anos para chegar ao Ocidente. A medicina tradicional chinesa sempre enfatizou a prevenção de doenças através de hábitos saudáveis, incluindo higiene adequada. Banhos terapêuticos com ervas medicinais eram prescritos para diversos males. Os chineses desenvolveram pastas dentífricas precocemente, usando misturas de sal, gengibre e outras substâncias para limpar os dentes. Escovas de dente com cerdas de porco foram inventadas na China durante a dinastia Tang, séculos antes de aparecerem na Europa. Os japoneses, influenciados tanto por suas tradições nativas shintoístas quanto pelo budismo vindo da China e Coreia, desenvolveram uma das culturas de banho mais elaboradas do mundo. O conceito de misogi, purificação ritual através da água, é central ao shintoísmo. Banhar-se antes de entrar em templos ou participar de rituais é obrigatório. Os banhos públicos japoneses, chamados sento, e os banhos em fontes termais naturais, os onsen, têm uma história milenar. Os japoneses desenvolveram rituais elaborados de banho, onde a limpeza ocorre fora da banheira. A pessoa se lava completamente, esfregando-se com sabão e enxaguando abundantemente antes de entrar na água quente da banheira, que serve apenas para relaxamento e não para limpeza. Essa água é compartilhada por toda a família e deve ser mantida limpa, sendo usada por várias pessoas sucessivamente. Sofia estava maravilhada com a variedade de práticas ao redor do mundo, mas teve uma pergunta inteligente. E nas Américas, tio? Como os povos nativos cuidavam da higiene antes dos europeus chegarem? O tio Mateus sorriu, feliz que Sofia tivesse perguntado sobre isso. Ele explicou que as civilizações pré-colombianas das Américas tinham práticas de higiene bastante avançadas, embora frequentemente ignoradas ou menosprezadas pelos conquistadores europeus, que ironicamente tinham padrões de higiene muito inferiores na época. Os astecas no México eram particularmente meticulosos com a limpeza. Tomavam banhos frequentes, muitas vezes diariamente, em banhos de vapor chamados temazcal, estruturas baixas de pedra ou adobe aquecidas com vapor gerado por jogar água sobre pedras quentes. Esses banhos tinham tanto propósitos de higiene quanto rituais e medicinais. Os astecas também se banhavam em lagos e rios, e tinham sistemas de aquedutos que traziam água fresca para suas cidades. A capital asteca, Tenochtitlan, impressionou profundamente os conquistadores espanhóis por sua limpeza e organização. A cidade tinha ruas amplas que eram varridas e lavadas diariamente. Havia banheiros públicos e sistemas de coleta de resíduos. O imperador Montezuma, segundo relatos, tomava vários banhos por dia e mudava de roupa constantemente, tendo milhares de vestes diferentes em seus guarda-roupas. Os astecas usavam sabão feito da raiz de uma planta chamada saponaria, ou copal-chocótl, que produzia espuma quando esfregada com água. Usavam pastas dentífricas feitas com carvão e ervas aromáticas. Mascavam resina aromática de árvores, similar a chiclete, para limpar os dentes e refrescar o hálito. Perfumes eram feitos de flores, baunilha e outras plantas aromáticas. Os maias, que construíram cidades magníficas na península de Yucatán e América Central, também valorizavam a limpeza. Tinham sistemas elaborados de coleta de água da chuva em cisternas chamadas chultuns, e construíram banhos de vapor similares aos temazcal astecas. A água era considerada sagrada, associada à vida e à fertilidade, e banhar-se tinha dimensões tanto práticas quanto espirituais. Os incas, no Peru e região andina, construíram sistemas de aquedutos e fontes nas suas cidades de pedra nas montanhas. Machu Picchu, a famosa cidade inca, tem um sistema sofisticado de fontes de água conectadas por canais de pedra esculpida com precisão incrível, fornecendo água limpa para toda a população. Os incas tomavam banhos em águas correntes de rios e nascentes geladas das montanhas.
uma prática considerada revigorante e purificadora. As tribos da América do Norte tinham práticas variadas dependendo da região e clima. Muitas usavam cabanas de suor, estruturas similares a saunas, onde vapor era produzido jogando água sobre pedras aquecidas. Essas cabanas tinham importância cerimonial e de purificação, mas também serviam para limpeza prática. Após suar intensamente, era comum mergulhar em rios ou lagos frios, uma prática que continua em muitas comunidades indígenas até hoje. Os nativos americanos também tinham práticas de higiene oral, usando raminhos de plantas específicas como escovas naturais e mastigando ervas aromáticas. Muitas tribos usavam gorduras animais misturadas com ervas aromáticas para proteger a pele contra o clima e insetos e regularmente se esfregavam para remover a sujeira. O tio Mateus, então, fez uma observação crucial que fez Sofia pensar profundamente. Quando os europeus chegaram às Américas no final do século XV, eles encontraram povos que, em muitos aspectos, tinham padrões de higiene superiores aos deles. Os conquistadores espanhóis, muitos dos quais raramente se banhavam completamente, ficaram chocados ao ver os nativos se banhando diariamente. Alguns cronistas europeus escreveram, com surpresa e até desaprovação sobre essa obsessão dos nativos com o banho. Isso ilustra perfeitamente como conceitos de higiene são culturalmente construídos e como o progresso não é linear. Enquanto a Europa medieval abandonava práticas de banho que os romanos haviam desenvolvido séculos antes, outras civilizações ao redor do mundo continuavam mantendo e desenvolvendo suas próprias tradições sofisticadas de limpeza. Sofia quis saber sobre a África, um continente enorme com milhares de culturas diferentes. O tio explicou que as práticas variavam enormemente, dependendo da região, clima e recursos disponíveis. No Egito Antigo, que é tecnicamente parte da África, já haviam discutido as práticas avançadas de higiene. Mas em outras partes do continente, havia tradições igualmente interessantes. Em muitas sociedades africanas, banhar-se em rios, lagos ou nascentes era prática diária. Em regiões áridas onde a água era escassa, desenvolveram-se técnicas de banho seco, usando óleos, manteiga de karité ou outras gorduras vegetais para limpar e proteger a pele. A manteiga de karité, extraída das nozes da árvore de karité, é usada há milênios na África Ocidental como hidratante, protetor solar natural e agente de limpeza. Muitas culturas africanas desenvolveram sabões naturais usando cinzas de plantas específicas misturadas com óleos. O sabão negro africano, ainda popular hoje, é feito tradicionalmente com cinzas de cascas de banana, vagens de cacau ou folhas de palmeira, misturadas com óleos como o de palma ou karité. É um sabão eficaz e suave, usado há séculos. As tradições de tranças elaboradas e penteados complexos em muitas culturas africanas não eram apenas estéticas, mas também práticas de higiene e cuidado capilar. Óleos naturais eram aplicados nos cabelos para mantê-los saudáveis e protegidos do sol intenso. O processo de trançar era frequentemente um momento social importante, onde mulheres se reuniam, conversavam e compartilhavam histórias, enquanto cuidavam dos cabelos umas das outras. A Revolução Industrial trouxe mudanças tecnológicas que transformaram tudo. A invenção de máquinas a vapor permitiu bombear água para andares superiores de edifícios. Sistemas de encanamento de metal começaram a substituir os primitivos canos de madeira ou cerâmica. Reservatórios de água potável foram construídos fora das cidades, alimentando as populações urbanas. Crescentes com água mais limpa. O desenvolvimento da teoria dos germes por cientistas como Louis Pasteur, que Robert Koch finalmente explicou de forma científica como as doenças realmente se espalhavam. Isso revolucionou completamente a medicina e a compreensão da higiene. Semmelweis provou que médicos lavando as mãos salvavam vidas. Florence Nightingale demonstrou que hospitais limpos tinham taxas de sobrevivência dramaticamente maiores. Reformadores sociais começaram a clamar por melhorias nas condições sanitárias das cidades. Sistemas de esgoto modernos foram construídos em cidades grandes como Londres e Paris. O Grande Fedor de Londres, em 1858, quando o cheiro do rio Tâmisa poluído ficou tão insuportável
que o parlamento mal conseguia reunir-se, finalmente motivou a construção de um sistema de esgoto adequado. A produção industrial de sabão tornou-o acessível e barato para todos. Não era mais um luxo de reis, mas algo que qualquer pessoa podia comprar. Campanhas educativas ensinavam as pessoas, especialmente crianças nas escolas, sobre a importância de lavar as mãos, tomar banho e escovar os dentes. O século XX trouxe inovações incríveis. Água encanada quente em quase todas as casas, chuveiros modernos, sabonetes perfumados industrializados, shampoos especializados, pastas de dente com flúor, desodorantes e milhares de produtos de higiene pessoal que nossos ancestrais medievais nem poderiam imaginar. A transformação foi completa. Em apenas algumas gerações, a humanidade passou de um estado onde tomar banho era raro, difícil e até temido, para uma realidade onde a limpeza diária é considerada essencial, agradável e acessível para bilhões de pessoas. Sofia, agora verdadeiramente satisfeita com suas respostas, abraçou sua avó com força. Ela havia aprendido que a história não é apenas sobre reis, castelos e batalhas, mas também sobre coisas simples do dia a dia que transformam completamente a vida das pessoas. Aprendeu a valorizar o que tem e a entender que o progresso humano acontece em muitas dimensões diferentes, incluindo nas mais básicas necessidades de limpeza e saúde. Naquela noite, antes de dormir, Sofia tomou seu banho quente com um novo sentido de gratidão e maravilhamento, pensando em todos os séculos de história que foram necessários para que aquele momento simples e reconfortante fosse possível. Mas a curiosidade de Sofia era verdadeiramente insaciável. Alguns dias depois, durante um almoço de domingo, enquanto toda a família estava reunida ao redor da mesa, comendo um ensopado quente e aromático, Sofia trouxe o assunto novamente à tona. Seu tio Mateus, um professor de história que havia viajado muito pelo mundo, estava visitando, e Sofia viu ali uma oportunidade de aprender ainda mais. Tio Mateus. Ela perguntou com aquele brilho característico nos olhos. A vovó me contou sobre como as pessoas se banhavam na Europa medieval, mas e no resto do mundo? Como era na China antiga, e nas Américas antes de Colombo chegar, e no Egito dos faraós? O tio Mateus, deliciado com a pergunta inteligente da sobrinha, colocou o garfo na mesa e começou a tecer uma narrativa ainda mais ampla e fascinante. A higiene, explicou ele, era vista de formas dramaticamente diferentes em cada civilização. E conhecer essas diferenças nos ajuda a entender melhor como cada cultura enxergava o corpo humano, a saúde e até mesmo a espiritualidade. Começou pelo Antigo Egito, uma civilização que floresceu milhares de anos antes da Idade Média europeia. Os egípcios eram absolutamente obcecados com limpeza e pureza. O clima quente e seco do deserto tornava a higiene não apenas uma questão de conforto, mas de sobrevivência. Eles se banhavam várias vezes ao dia, quando possível, usando as águas do rio Nilo ou água tirada dele e armazenada em grandes jarros de cerâmica. Os egípcios inventaram uma das primeiras formas de sabão conhecidas, feita com uma mistura de óleos vegetais ou gorduras animais combinadas com sais alcalinos. Eles também criaram pastas de limpeza abrasivas, usando areia fina, misturada com óleos perfumados, que esfregavam na pele para remover células mortas e deixar a pele macia e brilhante. Natron, um sal mineral encontrado naturalmente em depósitos de lagos secos, era amplamente usado tanto para a higiene pessoal quanto no processo de mumificação. Os egípcios ricos, especialmente a realeza e os sacerdotes, tinham elaborados rituais de banho. Cleópatra, a famosa rainha, era conhecida por seus banhos em leite de burra, misturado com mel e óleos essenciais, uma prática que supostamente mantinha sua pele macia e jovem. Os sacerdotes eram obrigados por lei religiosa a se banhar várias vezes por dia e a raspar completamente todo o pelo do corpo, incluindo cabelos, sobrancelhas e até cílios, para se apresentarem absolutamente puros diante dos deuses. Perfumes e óleos aromáticos eram usados extensivamente. Os egípcios criaram alguns dos primeiros perfumes da história, usando resinas aromáticas como mirra e incenso, flores como lótus e lírios e especiarias importadas. Criaram cones de cera perfumada, que eram colocados sobre a cabeça durante festivais e banquetes. O calor corporal gradualmente derretia a cera, que escorria pelos cabelos e corpo,
liberando fragrâncias deliciosas e mantendo a pele hidratada no clima árido. Para os dentes, os egípcios desenvolveram uma das primeiras pastas dentífricas da história, feita com uma mistura de cinzas, mirra em pó, casca de ovo triturada e pedra pómez pulverizada. Não era exatamente agradável ao paladar, mas era eficaz para limpar os dentes. Palitos de dente feitos de madeira ou metal eram usados após as refeições, e evidências arqueológicas mostram que até realizavam procedimentos dentários primitivos. O tio Mateus então viajou no tempo e espaço para a antiga Roma, uma civilização que transformou o banho em uma verdadeira instituição social e cultural. As termas romanas não eram apenas lugares para se lavar, mas complexos gigantescos de entretenimento, socialização e até educação. Algumas termas em Roma podiam acomodar milhares de pessoas simultaneamente. As termas romanas tinham um design engenhoso e sofisticado. Incluíam o frigidarium, uma sala com piscina de água fria, o tepidarium com água morna, e o caudarium, com água muito quente e vapor, similar a uma sauna moderna. Havia também o sudatorium, uma sala de vapor ainda mais quente que o caudarium. Os banhistas passavam progressivamente por essas diferentes temperaturas, uma prática que eles acreditavam ser extremamente benéfica para a saúde. Mas as termas eram muito mais do que salas de banho. Incluíam bibliotecas, onde se podia ler enquanto relaxava. Havia ginásios para exercícios físicos, jardins para passeios contemplativos, salas de massagem, onde escravos treinados aplicavam óleos e raspavam a sujeira e suor da pele, com instrumentos curvos de metal chamados strygios. Havia vendedores de comida e bebida, músicos e até mesmo performances teatrais. Era o centro da vida social romana. Os romanos desenvolveram sistemas de aquedutos impressionantes, que traziam milhões de litros de água fresca de montanhas distantes para abastecer as cidades. Construíram sistemas de esgoto complexos, como a Cloaca Máxima em Roma, que ainda funciona parcialmente hoje, mais de 2000 anos depois. Tinham banheiros públicos com fileiras de assentos de pedra ou mármore, onde as pessoas se sentavam lado a lado, conversando casualmente enquanto faziam suas necessidades. Água corrente embaixo dos assentos levava os dejetos embora constantemente. Os gregos tinham uma palavra específica, cátaros, que significava puro ou limpo, e essa pureza era associada tanto à limpeza física quanto moral e espiritual. Banhar-se antes de participar de cerimônias religiosas ou eventos importantes era obrigatório. A higiene estava profundamente entrelaçada com conceitos de virtude e civilização. Então o tio Mateus levou Sofia ainda mais longe, para o Oriente. Na Índia Antiga, as civilizações do Vale do Indo, que floresceram há mais de 4000 anos, construíram algumas das primeiras cidades planejadas da história, com sistemas de esgoto e encanamento extraordinariamente avançados. Casas tinham banheiros privados com sistemas de descarga rudimentares conectados a redes de esgoto, cobertas que corriam sob as ruas. Isso em uma época quando a maioria das outras civilizações ainda não tinha concebido nada parecido. O hinduísmo, que se desenvolveu na Índia, incorpora a limpeza como parte fundamental da prática religiosa. Banhar-se em rios sagrados, especialmente o Ganges, é considerado purificador tanto para o corpo quanto para a alma. Milhões de hindus até hoje fazem peregrinações para se banhar nessas águas sagradas durante festivais religiosos. A tradição do banho diário matinal, preferencialmente antes do nascer do sol, é observada por hindus devotos há milênios. Em muitas sociedades africanas, banhar-se em rios, lagos ou nascentes era prática diária. Em regiões áridas onde a água era escassa, desenvolveram-se técnicas de banho seco, usando óleos, manteiga de karité ou outras gorduras vegetais para limpar e proteger a pele. A manteiga de karité, extraída das nozes da árvore de karité, é usada há milênios na África Ocidental como hidratante, protetor solar natural e agente de limpeza. Muitas culturas africanas desenvolveram sabões naturais usando cinzas de plantas específicas misturadas com óleos. O sabão negro africano, ainda popular hoje, é feito tradicionalmente com cinzas de cascas de banana, vagens de cacau ou folhas de palmeira, misturadas com óleos como o de palma ou karité. É um sabão eficaz e suave,
usado há séculos. Sofia, absolutamente fascinada, perguntou sobre a Grécia Antiga. O tio explicou que os gregos também valorizavam muito a limpeza, mas de uma forma um pouco diferente dos romanos. Os ginásios gregos, onde jovens se exercitavam nus e recebiam educação física e intelectual, tinham áreas de banho onde atletas se limpavam após os treinos intensos. Os gregos usavam azeite de oliva não apenas para cozinhar, mas como parte essencial de sua rotina de higiene. Antes de exercícios, esfregavam o corpo generosamente com azeite. Depois raspavam o óleo junto com o suor e a sujeira usando o estrigil, o mesmo instrumento que os romanos adotariam depois. Consideravam isso não apenas higiênico, mas também benéfico para a pele e os músculos. Os gregos tinham uma palavra específica, cátaros, que significava puro ou limpo, que essa pureza era associada tanto à limpeza física quanto moral e espiritual. Banhar-se antes de participar de cerimônias religiosas ou eventos importantes era obrigatório. A higiene estava profundamente entrelaçada com conceitos de virtude e civilização. Então o tio Mateus levou Sofia ainda mais longe, para o Oriente. Na Índia Antiga, as civilizações do Vale do Indo, que floresceram há mais de 4.000 anos, construíram algumas das primeiras cidades planejadas da história com sistemas de esgoto e encanamento extraordinariamente avançados. Casas tinham banheiros privados com sistemas de descarga rudimentares, conectados a redes de esgoto cobertas que corriam sob as ruas. Isso em uma época quando a maioria das outras civilizações ainda não tinha concebido nada parecido. O hinduísmo, que se desenvolveu na Índia, incorpora a limpeza como parte fundamental da prática religiosa. Banhar-se em rios sagrados, especialmente o Ganges, é considerado purificador tanto para o corpo quanto para a alma. Milhões de hindus até hoje fazem peregrinações para se banhar nessas águas sagradas durante festivais religiosos. A tradição do banho diário matinal, preferencialmente antes do nascer do sol, é observada por hindus devotos há milênios. O conceito de Shaucha, que significa pureza e limpeza, é um dos princípios fundamentais do yoga e da filosofia hindu. Isso inclui não apenas limpeza externa do corpo, mas também pureza interna, através da dieta, pensamentos e ações. Práticas como a limpeza da língua com raspadores especiais, a limpeza nasal com água salgada, jalaneti, e outras técnicas de higiene yógica têm milhares de anos de história. Na China Antiga, a higiene também era altamente valorizada. Durante a dinastia Han, há mais de 2.000 anos, casas nobres tinham banheiros elaborados, e os imperadores tinham complexos de banho luxuosos em seus palácios. Os chineses inventaram o papel higiênico já no século VI, uma inovação que levaria mais de 1.000 anos para chegar ao Ocidente. A medicina tradicional chinesa sempre enfatizou a prevenção de doenças através de hábitos saudáveis, incluindo higiene adequada. Banhos terapêuticos com ervas medicinais eram prescritos para diversos males. Os chineses desenvolveram pastas dentífricas precocemente, usando misturas de sal, gengibre e outras substâncias para limpar os dentes. Escovas de dente com cerdas de porco foram inventadas na China durante a dinastia Tang, séculos antes de aparecerem na Europa. Os japoneses, influenciados tanto por suas tradições nativas shintoístas quanto pelo budismo vindo da China e Coreia, desenvolveram uma das culturas de banho mais elaboradas do mundo. O conceito de misogi, purificação ritual através da água, é central ao shintoísmo. Banhar-se antes de entrar em templos ou participar de rituais é obrigatório. Os banhos públicos japoneses, chamados sento, e os banhos em fontes termais naturais, os onsen, têm uma história milenar. Os japoneses desenvolveram rituais elaborados de banho, onde a limpeza ocorre fora da banheira. A pessoa se lava completamente, esfregando-se com sabão e enxaguando abundantemente antes de entrar na água quente da banheira, que serve apenas para relaxamento e não para limpeza. Essa água é compartilhada por toda a família e deve ser mantida limpa, sendo usada por várias pessoas sucessivamente. Sofia estava maravilhada com a variedade de práticas ao redor do mundo, mas teve uma pergunta inteligente. E nas Américas, tio? Como os povos nativos cuidavam da higiene antes dos europeus chegarem? O tio Mateus sorriu,
feliz que Sofia tivesse perguntado sobre isso. Ele explicou que as civilizações pré-colombianas das Américas tinham práticas de higiene bastante avançadas, embora frequentemente ignoradas ou menosprezadas pelos conquistadores europeus, que ironicamente tinham padrões de higiene muito inferiores na época. Os astecas no México eram particularmente meticulosos com a limpeza. Tomavam banhos frequentes, muitas vezes diariamente, em banhos de vapor chamados temazcal, estruturas baixas de pedra ou adobe aquecidas com vapor gerado por jogar água sobre pedras quentes. Esses banhos tinham tanto propósitos de higiene quanto rituais e medicinais. Os astecas também se banhavam em lagos e rios e tinham sistemas de aquedutos que traziam água fresca para suas cidades. A capital asteca, Tenochtitlan, impressionou profundamente os conquistadores espanhóis por sua limpeza e organização. A cidade tinha ruas amplas que eram varridas e lavadas diariamente. Havia banheiros públicos e sistemas de coleta de resíduos. O imperador Montezuma, segundo relatos, tomava vários banhos por dia e mudava de roupa constantemente, tendo milhares de vestes diferentes em seus guarda-roupas. Os astecas usavam sabão feito da raiz de uma planta chamada saponaria, ou copal-xocótl, que produzia espuma quando esfregada com água. Usavam pastas dentífricas feitas com carvão e ervas aromáticas. Mascavam resina aromática de árvores, similar a chiclete, para limpar os dentes e refrescar o hálito. Perfumes eram feitos de flores, baunilha e outras plantas aromáticas. Os maias, que construíram cidades magníficas na península de Yucatán e América Central, também valorizavam a limpeza. Tinham sistemas elaborados de coleta de água da chuva em cisternas chamadas xultuns, e construíram banhos de vapor similares aos temazcal astecas. A água era considerada sagrada, associada à vida e à fertilidade, e banhar-se tinha dimensões tanto práticas quanto espirituais. Os incas, no Peru e região andina, construíram sistemas de aquedutos e fontes nas suas cidades de pedra nas montanhas. Machu Picchu, a famosa cidade inca, tem um sistema sofisticado de fontes de água conectadas por canais de pedra esculpida com precisão incrível, fornecendo água limpa para toda a população. Os incas tomavam banhos em águas correntes de rios e nascentes geladas das montanhas, uma prática considerada revigorante e purificadora. As tribos da América do Norte tinham práticas variadas dependendo da região e clima. Muitas usavam cabanas de suor, estruturas similares a saunas, onde vapor era produzido jogando água sobre pedras aquecidas. Essas cabanas tinham importância cerimonial e de purificação, mas também serviam para limpeza prática. Após suar intensamente, era comum mergulhar em rios ou lagos frios, uma prática que continua em muitas comunidades indígenas até hoje. Os nativos americanos também tinham práticas de higiene oral, usando raminhos de plantas específicas como escovas naturais, e mastigando ervas aromáticas. Muitas tribos usavam gorduras animais misturadas com ervas aromáticas para proteger a pele contra o clima e insetos, e regularmente se esfregavam para remover a sujeira. O tio Mateus, então, fez uma observação crucial que fez Sofia pensar profundamente. Quando os europeus chegaram às Américas no final do século XV, eles encontraram povos que, em muitos aspectos, tinham padrões de higiene superiores aos deles. Os conquistadores espanhóis, muitos dos quais raramente se banhavam completamente, ficaram chocados ao ver os nativos se banhando diariamente. Alguns cronistas europeus escreveram, com surpresa e até desaprovação sobre essa obsessão dos nativos com o banho. Isso ilustra perfeitamente como conceitos de higiene são culturalmente construídos e como o progresso não é linear. Enquanto a Europa medieval abandonava práticas de banho que os romanos haviam desenvolvido séculos antes, outras civilizações ao redor do mundo continuavam mantendo e desenvolvendo suas próprias tradições sofisticadas de limpeza. Sofia quis saber sobre a África, um continente enorme com milhares de culturas diferentes. O tio explicou que as práticas variavam enormemente, dependendo da região, clima e recursos disponíveis. No Egito Antigo, que é tecnicamente parte da África, já haviam discutido as práticas avançadas de higiene. Mas em outras partes do continente, havia tradições igualmente interessantes. Em muitas sociedades africanas,
banhar-se em rios, lagos ou nascentes era prática diária. Em regiões áridas onde a água era escassa, desenvolveram-se técnicas de banho seco, usando óleos, manteiga de karité ou outras gorduras vegetais para limpar e proteger a pele. A manteiga de karité, extraída das nozes da árvore de karité, é usada há milênios na África Ocidental como hidratante, protetor solar natural e agente de limpeza. Muitas culturas africanas desenvolveram sabões naturais usando cinzas de plantas específicas misturadas com óleos. O sabão negro africano, ainda popular hoje, é feito tradicionalmente com cinzas de cascas de banana, vagens de cacau ou folhas de palmeira, misturadas com óleos como o de palma ou karité. É um sabão eficaz e suave, usado há séculos. As tradições de tranças elaboradas e penteados complexos em muitas culturas africanas não eram apenas estéticas, mas também práticas de higiene e cuidado capilar. Óleos naturais eram aplicados nos cabelos para mantê-los saudáveis e protegidos do sol intenso. O processo de trançar era frequentemente um momento social importante, onde mulheres se reuniam, conversavam e compartilhavam histórias, enquanto cuidavam dos cabelos umas das outras. A Revolução Industrial trouxe mudanças tecnológicas que transformaram tudo. A invenção de máquinas a vapor permitiu bombear água para andares superiores de edifícios. Sistemas de encanamento de metal começaram a substituir os primitivos canos de madeira ou cerâmica. Reservatórios de água potável foram construídos fora das cidades, alimentando as populações urbanas, crescentes com água mais limpa. O desenvolvimento da teoria dos germes por cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch finalmente explicou de forma científica como as doenças realmente se espalhavam. Isso revolucionou completamente a medicina e a compreensão da higiene. Semmelweis provou que médicos lavando as mãos salvavam vidas. Florence Nightingale demonstrou que hospitais limpos tinham taxas de sobrevivência dramaticamente maiores. Reformadores sociais começaram a clamar por melhorias nas condições sanitárias das cidades. Sistemas de esgoto modernos foram construídos em cidades grandes como Londres e Paris. O Grande Fedor de Londres, em 1858, quando o cheiro do rio Tâmisa poluído ficou tão insuportável que o parlamento mal conseguia reunir-se, finalmente motivou a construção de um sistema de esgoto adequado. A produção industrial de sabão tornou-o acessível e barato para todos. Não era mais um luxo de reis, mas algo que qualquer pessoa podia comprar. Campanhas educativas ensinavam as pessoas, especialmente crianças nas escolas, sobre a importância de lavar as mãos, tomar banho e escovar os dentes. O século XX trouxe inovações incríveis. Água encanada quente em quase todas as casas, chuveiros modernos, sabonetes perfumados industrializados, shampoos especializados, pastas de dente com flúor, desodorantes e milhares de produtos de higiene pessoal que nossos ancestrais medievais nem poderiam imaginar. A transformação foi completa. Em apenas algumas gerações, a humanidade passou de um estado onde tomar banho era raro, difícil e até temido, para uma realidade onde a limpeza diária é considerada essencial, agradável e acessível para bilhões de pessoas. Sofia, agora verdadeiramente satisfeita com suas respostas, abraçou sua avó com força. Ela havia aprendido que a história não é apenas sobre reis, castelos e batalhas, mas também sobre coisas simples do dia a dia que transformam completamente a vida das pessoas. Aprendeu a valorizar o que tem e a entender que o progresso humano acontece em muitas dimensões diferentes, incluindo nas mais básicas necessidades de limpeza e saúde. Naquela noite, antes de dormir, Sofia tomou seu banho quente com um novo sentido de gratidão e maravilhamento, pensando em todos os séculos de história que foram necessários para que aquele momento simples e reconfortante fosse possível. Mas a curiosidade de Sofia era verdadeiramente insaciável. Alguns dias depois, durante um almoço de domingo, enquanto toda a família estava reunida ao redor da mesa, comendo um ensopado quente e aromático, Sofia trouxe o assunto novamente à tona. Seu tio Mateus, um professor de história que havia viajado muito pelo mundo, estava visitando, e Sofia viu ali uma oportunidade de aprender ainda mais. Tio Mateus. Ela perguntou com aquele brilho característico nos olhos. A vovó me contou sobre como as pessoas se banhavam na Europa medieval,
Mas e no resto do mundo? Como era na China antiga e nas Américas antes de Colombo chegar, e no Egito dos faraós? O tio Mateus, deliciado com a pergunta inteligente da sobrinha, colocou o garfo na mesa e começou a tecer uma narrativa ainda mais ampla e fascinante. A higiene, explicou ele, era vista de formas dramaticamente diferentes em cada civilização. E conhecer essas diferenças nos ajuda a entender melhor como cada cultura enxergava o corpo humano, a saúde e até mesmo a espiritualidade. Começou pelo Antigo Egito, uma civilização que floresceu milhares de anos antes da Idade Média europeia. Os egípcios eram absolutamente obcecados com limpeza e pureza. O clima quente e seco do deserto tornava a higiene não apenas uma questão de conforto, mas de sobrevivência. Eles se banhavam várias vezes ao dia, quando possível, usando as águas do rio Nilo ou água tirada dele e armazenada em grandes jarros de cerâmica. Os egípcios inventaram uma das primeiras formas de sabão conhecidas, feita com uma mistura de óleos vegetais ou gorduras animais combinadas com sais alcalinos. Eles também criaram pastas de limpeza abrasivas, usando areia fina, misturada com óleos perfumados, que esfregavam na pele para remover células mortas e deixar a pele macia e brilhante. Natron, um sal mineral encontrado naturalmente em depósitos de lagos secos, era amplamente usado tanto para a higiene pessoal quanto no processo de mumificação. Os egípcios ricos, especialmente a realeza e os sacerdotes, tinham elaborados rituais de banho. Cleópatra, a famosa rainha, era conhecida por seus banhos em leite de burra misturado com mel e óleos essenciais, uma prática que supostamente mantinha sua pele macia e jovem. Os sacerdotes eram obrigados por lei religiosa a se banhar várias vezes por dia e a raspar completamente todo o pelo do corpo, incluindo cabelos, sobrancelhas e até cílios, para se apresentarem absolutamente puros diante dos deuses. Perfumes e óleos aromáticos eram usados extensivamente. Os egípcios criaram alguns dos primeiros perfumes da história, usando resinas aromáticas como mirra e incenso, flores como lótus e lírios e especiarias importadas. Criaram cones de cera perfumada, que eram colocados sobre a cabeça durante festivais e banquetes. O calor corporal gradualmente derretia a cera, que escorria pelos cabelos e corpo, liberando fragrâncias deliciosas e mantendo a pele hidratada no clima árido. Para os dentes, os egípcios desenvolveram uma das primeiras pastas dentífricas da história, feita com uma mistura de cinzas, mirra em pó, casca de ovo triturada e pedra pómez pulverizada. Não era exatamente agradável ao paladar, mas era eficaz para limpar os dentes. Palitos de dente feitos de madeira ou metal eram usados após as refeições, e evidências arqueológicas mostram que até realizavam procedimentos dentários primitivos. O tio Mateus então viajou no tempo e espaço para a antiga Roma, uma civilização que transformou o banho em uma verdadeira instituição social e cultural. As termas romanas não eram apenas lugares para se lavar, mas complexos gigantescos de entretenimento, socialização e até educação. Algumas termas em Roma podiam acomodar milhares de pessoas simultaneamente. As termas romanas tinham um design engenhoso e sofisticado. Incluíam o frigidarium, uma sala com piscina de água fria, o tepidarium com água morna, e o caudarium, com água muito quente e vapor, similar a uma sauna moderna. Havia também o sudatorium, uma sala de vapor ainda mais quente que o caudarium. Os banhistas passavam progressivamente por essas diferentes temperaturas, uma prática que eles acreditavam ser extremamente benéfica para a saúde. Mas as termas eram muito mais do que salas de banho. Incluíam bibliotecas, onde se podia ler enquanto relaxava. Havia ginásios para exercícios físicos, jardins para passeios contemplativos, salas de massagem, onde escravos treinados aplicavam óleos e raspavam a sujeira e suor da pele, com instrumentos curvos de metal chamados strygios. Havia vendedores de comida e bebida, músicos e até mesmo performances teatrais. Era o centro da vida social romana. Os romanos desenvolveram sistemas de aquedutos impressionantes, que traziam milhões de litros de água fresca de montanhas distantes para abastecer as cidades. Construíram sistemas de esgoto complexos, como a Cloaca Máxima em Roma, que ainda funciona parcialmente hoje, mais de 2000 anos depois.
Tinham banheiros públicos com fileiras de assentos de pedra ou mármore, onde as pessoas se sentavam lado a lado, conversando casualmente enquanto faziam suas necessidades. Água corrente embaixo dos assentos levava os dejetos embora constantemente. Os gregos tinham uma palavra específica, cátaros, que significava puro ou limpo, e essa pureza era associada tanto à limpeza física quanto moral e espiritual. Banhar-se antes de participar de cerimônias religiosas ou eventos importantes era obrigatório. A higiene estava profundamente entrelaçada com conceitos de virtude e civilização. Então o tio Mateus levou Sofia ainda mais longe, para o Oriente. Na Índia Antiga, as civilizações do Vale do Indo, que floresceram há mais de 4.000 anos, construíram algumas das primeiras cidades planejadas da história, com sistemas de esgoto e encanamento extraordinariamente avançados. Casas tinham banheiros privados com sistemas de descarga rudimentares conectados a redes de esgoto, cobertas que corriam sob as ruas. Isso em uma época quando a maioria das outras civilizações ainda não tinha concebido nada parecido. O hinduísmo, que se desenvolveu na Índia, incorpora a limpeza como parte fundamental da prática religiosa. Banhar-se em rios sagrados, especialmente o Ganges, é considerado purificador tanto para o corpo quanto para a alma. Milhões de hindus até hoje fazem peregrinações para se banhar nessas águas sagradas durante festivais religiosos. A tradição do banho diário matinal, preferencialmente antes do nascer do sol, é observada por hindus devotos há milênios. Em muitas sociedades africanas, banhar-se em rios, lagos ou nascentes era prática diária. Em regiões áridas onde a água era escassa, desenvolveram-se técnicas de banho seco, usando óleos, manteiga de karité ou outras gorduras vegetais para limpar e proteger a pele. A manteiga de karité, extraída das nozes da árvore de karité, é usada há milênios na África Ocidental como hidratante, protetor solar natural e agente de limpeza. Muitas culturas africanas desenvolveram sabões naturais usando cinzas de plantas específicas misturadas com óleos. O sabão negro africano, ainda popular hoje, é feito tradicionalmente com cinzas de cascas de banana, vagens de cacau ou folhas de palmeira, misturadas com óleos como o de palma ou karité. É um sabão eficaz e suave, usado há séculos. Durante o café da manhã, enquanto comia pão fresco com mel, Sofia perguntou à avó sobre detalhes que haviam ficado em sua mente durante a noite. Vovó, mas e o sabão? Eles tinham sabão na Idade Média? A avó sorriu, feliz com a curiosidade insaciável da neta, e começou a explicar mais um capítulo fascinante dessa história. O sabão, de fato, existia na Idade Média, mas era muito diferente do que conhecemos hoje. Ele não era acessível a todos, e sua produção era considerada quase uma arte secreta. Os sabões medievais eram feitos através de um processo trabalhoso que envolvia ferver gordura animal, como sebo de boi ou porco, junto com cinzas de madeira que continham uma substância alcalina chamada potássio. Essa mistura era cozida por horas em enormes caldeirões, mexida constantemente até se transformar numa pasta grossa e de cheiro nem sempre agradável. Os melhores sabões vinham de lugares distantes e exóticos. O sabão de Alepo, produzido na Síria com azeite de oliva e óleo de louro, era considerado um tesouro valiosíssimo, usado apenas pela realeza e pelos nobres mais ricos. O sabão de Castela, da Espanha, feito com azeite puro, também era extremamente valorizado. Esses sabões eram tão caros que eram guardados em cofres junto com joias e moedas de ouro. Um único pedaço de sabão fino podia custar o equivalente ao salário de um mês de um trabalhador comum. Para a grande maioria da população, o sabão era um luxo impossível. Os camponeses usavam simplesmente água fria e esfregavam vigorosamente com pedras ásperas ou areia para tentar remover a sujeira mais grossa das mãos. Alguns faziam suas próprias versões rudimentares de sabão em casa, mas o resultado era um produto áspero que podia irritar a pele. Outros usavam argila especial, que tinha propriedades absorventes e ajudava a limpar um pouco, ou cinzas de madeira misturadas com água, que criavam uma solução levemente alcalina capaz de dissolver gorduras. Para lavar roupas, que era uma tarefa ainda mais hercúlea do que lavar o corpo,
As lavadeiras usavam métodos que exigiam força física impressionante. Elas levavam as roupas até os rios e riachos, onde batiam os tecidos contra pedras lisas, repetidamente, torciam com força brutal e esfregavam com tábuas especiais de madeira. Algumas usavam urina envelhecida, que contém amônia como agente de limpeza, para remover manchas difíceis e clarear os tecidos brancos. Isso pode parecer nojento para nós hoje, mas era uma solução química eficaz que funcionava surpreendentemente bem. Sofia fez outra pergunta inteligente. E os cabelos, vovó? Como as pessoas lavavam os cabelos? A avó Catarina explicou que os cabelos eram talvez o aspecto mais complicado da higiene medieval. As mulheres, especialmente, valorizavam muito seus cabelos longos, que eram considerados um símbolo de feminilidade e beleza. No entanto, lavar esses cabelos era uma tarefa tão difícil e demorada que muitas mulheres o faziam apenas algumas vezes por ano, às vezes só 2 ou 3 vezes em 12 meses. Entre as lavagens, elas usavam diversos truques para manter os cabelos com aparência e cheiro aceitáveis. Um método popular era escovar os cabelos vigorosamente com escovas feitas de cerdas naturais de javali ou porco. Acreditava-se que a escovação prolongada distribuía os óleos naturais do couro cabeludo por todo o comprimento dos fios, mantendo-os lustrosos e protegidos. Mulheres nobres podiam passar horas sendo escovadas por suas criadas, um ritual diário de beleza, que também servia como momento de relaxamento e conversas íntimas. Para dar perfume aos cabelos e absorver o excesso de oleosidade, usavam pós feitos de substâncias variadas. Farinha de trigo ou de aveia era polvilhada generosamente nos cabelos, deixada por alguns minutos para absorver a gordura, e depois escovada vigorosamente para remover o pó junto com a oleosidade. Pós de pétalas de flores secas e moídas, como rosas e lavanda, também eram populares, deixando os cabelos perfumados. Os mais ricos usavam pós caríssimos feitos de especiarias orientais como sândalo e almíscar. Quando finalmente chegava o dia de lavar os cabelos completamente, era um evento que envolvia preparativos elaborados. Receitas medievais que sobreviveram até hoje mostram fórmulas complexas para shampoos da época. Um deles consistia em ferver casca de árvores específicas, como a casca de salgueiro ou bétula, até criar uma solução marrom e espumante. Outro usava gemas de ovos batidas com ervas aromáticas e um pouquinho de mel. Cascas de nozes esmagadas, misturadas com água, também eram usadas para limpar e dar brilho aos cabelos. O processo de enxaguar era particularmente trabalhoso, pois exigia muita água limpa. Por isso, muitas mulheres preferiam usar infusões perfumadas como enxague final. Uma receita popular era ferver pétalas de rosas com água e um pouco de vinagre, deixar esfriar e usar essa mistura para o enxague final, o que deixava os cabelos brilhantes e perfumados por dias. Os homens da Idade Média tinham uma relação diferente com os cabelos. Dependendo da época e da região, ora os homens usavam cabelos longos, ora curtos. Na Alta Idade Média, muitos nobres usavam cabelos compridos como sinal de status e poder. Mais tarde, especialmente após o século XIII, cabelos mais curtos se tornaram moda entre os homens, influenciados pelas ordens militares como os Cavaleiros Templários, que mantinham cortes práticos para usar capacetes e elmos de batalha. As barbas também seguiam modas que mudavam com os séculos. Houve períodos onde barbas longas e volumosas eram sinal de sabedoria e masculinidade, e outros onde rostos barbeados eram a norma entre os nobres. Barbear-se era uma operação arriscada, feita com navalhas de metal afiadas, sem nenhum dos recursos modernos que temos hoje. Muitos homens tinham cicatrizes no rosto de cortes acidentais durante o barbear. Barbeiros profissionais, que também faziam cirurgias simples e extraíam dentes, eram procurados por aqueles que podiam pagar seus serviços. Sofia, cada vez mais fascinada, quis saber sobre as crianças. Como cuidavam da higiene dos bebês e das crianças pequenas. A avó explicou que os bebês, na verdade, recebiam banhos com mais frequência do que os adultos, especialmente nos primeiros meses de vida. Havia uma compreensão intuitiva de que os bebês precisavam ser limpos regularmente, embora os motivos não fossem totalmente compreendidos cientificamente na época. As parteiras e mães
Banhavam os recém-nascidos em tigelas com água morna, às vezes adicionando ervas calmantes como camomila. No entanto, após os primeiros meses, a frequência dos banhos diminuía gradualmente. As crianças eram limpas de forma similar aos adultos, com panos úmidos e lavagens parciais. Fraldas de pano eram lavadas e reutilizadas constantemente, uma tarefa árdua que cabia às mulheres da família ou às criadas, dependendo da classe social. As crianças nobres tinham amas e criadas dedicadas ao seu cuidado, que mantinham padrões de limpeza um pouco mais elevados. Já as crianças camponesas cresciam frequentemente cobertas de sujeira, brincando na terra, ajudando nos trabalhos do campo desde muito pequenas e considerando a sujeira algo completamente normal e inofensivo. A avó então contou sobre um aspecto particularmente interessante: os banhos medicinais. Apesar do medo geral da água, havia exceções importantes quando se tratava de tratamentos médicos. Médicos e curandeiros prescreviam banhos especiais para certas condições de saúde. Banhos com infusões de ervas específicas eram recomendados para tratar doenças de pele, dores nas articulações, febres e diversos outros males. Havia fontes termais naturais, conhecidas desde os tempos romanos, que nunca perderam completamente sua popularidade durante a Idade Média. Em cidades como Bath, na Inglaterra, ou em diversas localidades da Europa continental, pessoas viajavam longas distâncias para se banhar em águas termais que acreditavam ter propriedades curativas milagrosas. Essas águas quentes que brotavam naturalmente da terra eram vistas como presentes divinos, abençoadas por santos e, portanto, seguras e benéficas, diferente da água comum aquecida artificialmente. Mosteiros e conventos também mantinham tradições de higiene um pouco diferentes do resto da sociedade. Muitas ordens religiosas incluíam em suas regras a obrigação de banhos regulares, geralmente uma vez por mês ou em datas religiosas específicas. Alguns monastérios tinham sistemas engenhosos de canalização que traziam água de nascentes para dentro dos edifícios, permitindo lavatórios comunais, onde os monges podiam lavar mãos e rosto diariamente. São Bento, que escreveu uma das regras monásticas mais influentes da Idade Média, mencionava especificamente que os monges deveriam se banhar quando necessário para a saúde, mas sem exageros que pudessem levar à vaidade. Havia uma tensão constante entre a necessidade prática de higiene e o ideal cristão de mortificação da carne e desapego ao corpo físico. Sofia, agora completamente absorvida, perguntou sobre as diferenças entre os países. A higiene era igual em toda parte? A avó explicou que não. Havia diferenças culturais fascinantes entre as regiões da Europa e especialmente em comparação com outras civilizações. O mundo islâmico medieval, por exemplo, tinha padrões de higiene muito mais avançados do que a Europa cristã. As culturas árabes e muçulmanas valorizavam extremamente a limpeza, tanto por razões religiosas quanto culturais. O Islã exige abluções rituais antes das 5 orações diárias, o que significa lavar rosto, mãos, braços e pés múltiplas vezes ao dia. Além disso, os banhos completos eram encorajados, especialmente às sextas-feiras. As cidades islâmicas medievais tinham hammams, banhos públicos magníficos com arquitetura sofisticada, sistemas de aquecimento engenhosos e diferentes salas com temperaturas variadas, muito similares às antigas termas romanas.